Olá, alunos do sétimo ano. Estamos iniciando nosso volume 2, tá, do PET. E agora realmente estamos entrando no conteúdo do sétimo ano. O volume 1, nós fizemos uma revisão do que foi trabalhado o ano passado, tá? E o primeiro tema desse PET é o território brasileiro. Então, nós vamos estudar nesse capítulo como que o Brasil chegou a se tornar um país, né, de tão grande dimensão, sendo o quinto mais extenso do mundo, ficando atrás apenas da Rússia, dos Estados Unidos, do Canadá e da China, né? Vamos estudar também como que o Brasil se tornou um país formado por 26 estados mais o Distrito Federal. Ou seja, nós vamos conhecer um pouquinho das características do nosso território, tá? Então, lá na página 70 do PET de vocês, começa falando exatamente isso, que o Brasil é o quinto maior em extensão territorial, né? Que, de acordo com a sua localização, ao norte ele é cortado pela linha do Equador, ao sul pelo Trópico de Capricórnio, né? Hoje o Brasil é constituído por 26 estados mais o Distrito Federal, que é a Brasília, que é onde está a nossa capital. Aí vocês podem se perguntar, mas por que não é um estado também? Porque, na verdade, foi uma área dentro do estado de Goiás que foi destinada à construção da nossa capital. Ou seja, o Distrito Federal fica dentro do estado de Goiás, tá? Os nossos estados são divididos em municípios, né? Falando ainda das características do Brasil. O Brasil tem aí as suas fronteiras terrestres e também as suas fronteiras marítimas, né? Lembrando que dos 13 países que estão localizados na América do Sul, o Brasil só não faz fronteira com o Chile e o Equador. Os demais países todos fazem fronteira com o nosso território, certo? E aí fala que nós somos banhados, né, a leste pelo Oceano Atlântico. Fala também um pouquinho do processo de colonização, né, que vocês sabem que em 1500 os portugueses se deportaram aqui nos nossos territórios, né, que hoje é o Brasil, achando que tinham chegado às Índias, né, e aí deram o nome para os nativos de índios, né. E fala também do processo de colonização que não ocorreu em 1500, né? Somente em 1534 é que a coroa criou as chamadas capitanias hereditárias. Vai falar também sobre o Tratado de Tordesilhas, que foi um tratado feito entre Portugal e Espanha. Na época, Portugal ficou com a menor parte do território brasileiro. Depois que Portugal começa a explorar os nossos territórios, é que eles ultrapassam esse tratado, né? E vão fazer um novo tratado, que é o Tratado de Madrid. Aí no PET de vocês está bem explicadinho, né? O Tratado de Tordesilhas, e aí vai mostrando o passo a passo até o Brasil se tornar um país formado por 26 estados, mais o Distrito Federal, certo? Então, é um pouquinho disso que está falando a nossa primeira semana. A primeira atividade de vocês vão ter esse mapa, né, mostrando aí os 5 maiores países que nós temos. E aí vocês, em ordem decrescente, vão colocar o nome desses países, tá? A número 2, vocês vão marcar um X na alternativa correta com relação às fronteiras do Brasil. Lembrando que o Brasil tem fronteiras marítimas e fronteiras terrestres, né? A questão 3 é interessante porque vocês vão fazer a interpretação de um mapa. Então, vocês têm esse mapa aqui, que deve ser analisado, interpretado, né? Esse mapa aqui é do território brasileiro no século XVI. Então, aqui na legenda é muito importante, tá? Vai falar as principais atividades econômicas desenvolvidas no Brasil no século XVI, tá? Então, façam análise. Vocês vão ver também outro detalhe que é importante falar. Aqui o Tratado de Tordesilhas. Essa parte pertencia a Portugal e esta parte pertencia à Espanha, era inexplorada ainda, tá? Dando sequência, tem um outro mapa do século XVIII do Brasil, que também é importante que vocês analisem, porque ele fala que com o passar do tempo, as atividades econômicas no Brasil passaram a ser mais diversificadas, tá?
E aí são duas questões de interpretação desse mapa. A primeira falando quais são as atividades desenvolvidas no século XVI e depois no século XVIII. A letra B, na verdade, é para vocês fazerem um parágrafo falando qual que é a importância da atividade econômica para o crescimento do Brasil. Então, novas atividades foram sendo descobertas, foram sendo praticadas, e isso fez com que o Brasil fosse aumentando de tamanho, que novos territórios fossem sendo explorados. Então, as atividades econômicas, elas são muito importantes para o desenvolvimento de uma nação, de um país. A questão 4 é para vocês marcarem um X falando sobre o território brasileiro, certo? Assim nós finalizamos. Esse vídeo vai estar postado no aplicativo Conexão Escola. Lembrando que se tiverem dúvidas, eu estou à disposição. E as atividades também devem ser enviadas no aplicativo Conexão Escola, certinho? Boa semana de estudo para vocês. Até mais, e se precisarem, estou à disposição.